Olá, como vão vocês? Cá estamos de novo com mais um episódio do Gestão da Água no Osso. Eu sou o Paulo Paim, todo mundo já conhece, um dos criadores deste podcast, que faz parte, quem ainda não nos assistiu fica conhecendo, de um grande programa que chama Água de Todos, que tem o objetivo primeiro de colocar as coisas que a gente aprendeu aí ao longo da vida à disposição de quem quiser, claro, né? Então, hoje nós estruturamos aqui um episódio completamente diferente. Nós não vamos entrevistar ninguém, né? Nós seremos entrevistados. Mônica. Eu, particularmente, prefiro entrevistar do que ser entrevistada. Mas, como o Paim disse, nós queremos compartilhar algo importante com vocês e, por isso, decidimos fazer um episódio um pouco diferente. O tema da nossa conversa será o lançamento de um e-book e de um curso sobre planejamento participativo na gestão de recursos hídricos. Ambos elaborados dentro do projeto Águas de Todos e que já estão disponíveis, né, a um preço muitíssimo acessível através de um link que nós vamos deixar aqui na descrição do episódio. A ideia do curso, e ao longo aí da nossa conversa vocês vão falar um pouquinho sobre o conteúdo. A ideia do curso e do e-book é exatamente é, é, o que está por trás das nossas falas, das nossas entrevistas. Quando se diz que queremos socializar o que a gente aprendeu, é exatamente isso. É tornar o conhecimento, o saber sobre gestão de recursos hídricos algo mais acessível, não só para nós todos técnicos, mas para as pessoas que vivem o problema, né? Vivem a escassez, vivem o excesso, enfim. E aí, para nos entrevistar, nós convidamos uma amiga muito querida, que é a Leonice. Léo, muitíssimo obrigado por aceitar o nosso convite. E a partir de agora, o comando desse programa é da senhora. Fique à vontade. Legal. Bem, então, antes de mais nada, que Deus abençoe e dê sucesso para a gente nesse trabalho e nesse e-book de vocês. Obrigada, Léo. Vou começar já, para não perder muito tempo, que o espaço da entrevista é curto. Paim, por que você inventou de fazer esse e-book? O que passou na sua cabeça de fazer isso? Você é um homem que dava curso no Brasil inteiro, inclusive um dos primeiros cursos eu fiz com você, isso há anos e bolinhas atrás. O que você deu na sua cabeça de fazer isso? Essa experiência toda que você colocou no papel. Aliás, no computador. Obrigado, Léo, pela pergunta. Na verdade, quando a Mônica e eu decidimos que nós queríamos socializar as coisas que a gente aprendeu, nós começamos a pensar formatos, né? Como é que seria feito isso? E foi um pouco antes da própria pandemia, digamos assim. A pandemia, de alguma forma, ajudou, né, a que nós tomássemos a decisão, não de forma radical, assim, não vamos nunca dar um curso ao vivo, né, presencial. Ao contrário, né, vamos sim, né, que é o que, como tu mesmo disseste, é o que eu sei fazer, a Mônica sabe fazer. Mas naquele momento de decisão sobre tirar o água de todos da nossa intenção e concretizar através de projetos, programas, nós pensamos, bom, a saída é trabalhar no virtual. Não? Acrescente a isso que a Mônica é doutora, ela gosta de escrever. Eu não sou doutor, eu não gosto de escrever. Então, esse foi um dos grandes motivadores meus, né, de dizer, olha, então tá, então concluímos, a Mônica e eu, de que trabalhar de forma virtual, trabalhar com os instrumentos da internet seria o mais adequado. Em relação ao curso, propriamente dito, nós começamos o Água de Todos com uma espécie de pequenos seminários. A grande verdade, sendo muito honesto com vocês todos que nos assinam, nós não gostamos do resultado. Não ficou legal. Aí então, como é que nós vamos avançar nisso? Surgiram várias ideias, e entre elas, o curso, tá? Um curso estruturado para ser
utilizado via internet, e o e-book, né, que é uma decorrência. Segundo, é o próprio podcast. Tá? Então, nós acabamos apostando no podcast como algo mais dinâmico, tá? E no curso e no e-book respectivo como algo mais detalhado, que a gente vai contar um pouco aí para todo mundo, né? Que é mais longo, que nos exigiu mais, né? Mas que é mais permanente, né? O podcast, eu sempre tenho a sensação que o podcast, além de dinâmico, ele é um pouco volátil, assim. O curso não, né? O curso está lá e as pessoas vão aprender, entre aspas. Legal. Mônica, agora é com você. Eu sei que você tem um conhecimento enorme sobre recursos hídricos, doutora, né? Mas me fala como é tirar do cérebro do país, passar por um papel, passar o contexto todo de uma forma que nós, que vamos depois assistir, consigamos enxergar vocês dois nesse curso e não um professor acadêmico, aquela coisa, aquela escrita que não tem personalidade, porque o livro de vocês tem personalidade, né? Então, quer dizer, como é que foi essa experiência de passar para o papel e colocar em capítulos esse tema? Então, é engraçado que o Paim falou que eu gosto de escrever, né? E realmente eu gosto de escrever, mas eu não gostava de falar. E com esses projetos, né, principalmente com o podcast, a ideia do curso, eu precisei aprender e acabei gostando também de falar, né? Então, assim, foi um crescimento e tem sido um aprendizado enorme, né? E essa transferência aí para o papel, para o computador, assim, ela é feita principalmente com muita conversa. Eu tive algumas oportunidades assim muito boas de aprender com o Paim através de trabalhos que eu pude realizar com ele. E aí eu fui tirando aprendizados, né, construindo aprendizados dessa forma, trocando ideias em trabalhos. E para mim, pegar isso e colocar no papel é uma coisa que eu gosto, como o Paim falou, e que eu faço com uma certa habilidade, né? O difícil para mim é falar. Naturalidade. Naturalidade. O difícil para mim é falar. Escrever é algo que eu faço, digamos assim, com mais naturalidade. E aí eu sempre escrevia e mostrava para o Paim, ele lá acrescentava algumas coisas, deixava mais do jeito dele, com a linguagem dele, colocava às vezes questões assim importantes que tinham me passado despercebido, e a gente ia assim se complementando, sabe? Então o material ele reflete muito assim disso que a gente aprendeu e vivenciou. O Paim um pouco mais, muito mais do que eu, né? Mas eu também tenho um pouquinho de estrada aí também na área. Legal. Agora me fala, eu olhei o material, vi, ele está super limpinho, não tem muita gravura, porque geralmente o pessoal começa a encher de gravura, aquelas gravuras que a gente já está até cansado de ver, né? Quem está há muito tempo. Quem está chegando agora vê e acha tudo bonitinho. Mas como que foi essa experiência de escrever sem colocar uma figura, uma ilustração? Vocês com tantos anos de experiência, eu sei que vocês devem ter um arsenal de imagem, de trabalho, de coisas assim incríveis, né? Porque para falar em planejamento, você tem que ter uma visão não limitada, vou botar no papel só isso, mas você tem que enxergar do começo, meio e fim, e ainda o retorno de como vai fazer, né? E de acompanhar tudo isso. Como que vocês conseguiram fazer? Porque você lê o material e você consegue. Eu sou muito de figura, de imagem, porque eu sou gráfica. A gente consegue visualizar o que vocês estão falando sem precisar figura. Como que é isso? Peguei você. Que legal saber Primeiro, disso. primeiro eu vou Peguei contar uma você. historinha. Primeiro eu vou contar a historinha, depois a Mônica fala, porque foi ela. Ela não disse que ela gostava de escrever, que essa capacidade é dela. Mas, na verdade, Léo, tem uma explicação por trás aí. A competência é da Mônica, mas a ideia foi discutida e conversada. A gente trabalha muito com isso, né? Há muitos anos, com apresentação, etc, etc. Apresentando o tema de gestão, discutindo com as pessoas, fazendo oficinas. E nós dois defendemos muito o uso da figura, tá?
eu vou contar uma historinha só, prometo. Há muitos anos atrás, eu tinha que fazer, o departamento aqui do Rio Grande do Sul tinha contratado um trabalho, um estudo, né? E eu tinha que fazer, assim, eu tinha que fazer uma apresentação como governo. E eu fiz a minha apresentação, montei a apresentação, tinham 25 slides, né? E todos eram figuras, não tinha texto. Passei para uma engenheira que trabalhava na empresa contratada, e depois eu fiquei sabendo que ela pegou a apresentação, foi lá no chefe dela e disse: Olha aqui, ó, não tem uma palavra escrita, não tem fala, não tem nada, é só figura. Aí o cara respondeu: A fala é ele. Se não fosse, não precisava contratar, não precisava levar O vocês. texto é ele. Então, na verdade, assim, quando são apresentações, são aulas curtas, etc., nós dois gostamos muito da imagem mesmo, como tu diz, né? É importante a imagem fala mais do que 1000 palavras, né? Como se diz por aí. Mas no caso do curso, o curso são falas nossas, né? Mas o e-book é escrito, então acabamos optando, né? Até porque a Mônica tem muita capacidade de escrever e facilidade de escrever, de que o texto, aí é o contrário, né? Que o e-book fosse texto mesmo e que as pessoas pudessem ler com mais atenção o texto. Se tem uma figura do lado, eu vou direto para a figura. É Gestalt isso, né? Não tem dúvida. Assim. Mas não tem figura, tem, né? Tem texto. Então, eu sou obrigado a me deter no texto. Agora, como é que faz isso? Como é que faz isso, Mônica? Não sei. Eu não Eu não sei fazer. sei. Assim, no nosso trabalho, né, Paim, com as oficinas, por exemplo, com as reuniões, dos quais a gente já vem participando já há algum tempo, a gente sempre tem uma preocupação com a linguagem, né? Eu sempre tive essa preocupação. Se eu vou apresentar um assunto, assim, por mais complexo que ele seja, eu preciso me fazer entender, né? E às vezes eu preciso utilizar uma linguagem diferente, a depender da pessoa ou do grupo com quem eu estou falando. Então, eu sempre busquei, assim, em detrimento daquela linguagem técnica pesada, utilizar uma linguagem mais coloquial, mais corriqueira, né? Eu sempre fiz esse exercício eu mesma e incentivei as pessoas com quem eu trabalho a fazer também. E na hora de pegar, por exemplo, o conteúdo do curso e escrever lá no e-book, eu tinha essa mesma preocupação, como se a gente estivesse conversando com uma pessoa que entende de gestão de recursos hídricos, uma pessoa que entende um pouco, uma pessoa que nunca ouviu falar do assunto. Como é que eu poderia, minimamente, me fazer entender naquele formato? Era esse o pensamento, assim, na hora de colocar as falas. Eu não sei se você concorda, Leonice, assim, mas é como se eu estivesse conversando com alguém. O texto é como se a gente estivesse conversando com alguém. Foi Deixa eu essa, foi contar, essa a deixa eu intenção. contar o segredo do que eu percebi. Quando eu fui lendo, eu comecei a sentir falta de figura, porque eu gosto. Eu sou Uhum. muito visual, né? E eu comecei a sentir. Mas aí eu falei assim, gente, que tirada que eu acho que eles não perceberam. A gente que gosta muito de figura, ia ser um tal de copia e cola da figura de vocês, ia virar que naquelas figurinhas que a Ana tem, que onde você pega, tá aquela figurinha. Isso dá a liberdade para quem está aprendendo com vocês a criar a sua figura regionalmente na região onde você está. Porque muitas vezes uma figura que a gente coloca, ela é tão abstrata, tão assim, que não relaciona tanto com a região que precisa da gestão de recursos hídricos, um planejamento mais adequado. E quando eu estava terminando, a ficha caiu nesse sentido. Falei, gente, o texto está atemporal. Se eu precisar fazer gestão de recursos hídricos no Pantanal agora, numa época de queimada, eu posso utilizar aquele material e botar umas imagens da queimada, imagem da necessidade de água, de tudo que você pode relacionar em cima do que vocês estão colocando. O mesmo pode acontecer no Nordeste, o mesmo pode acontecer na Amazônia. Você pode usar as imagens da sua região. Eu achei isso incrível de vocês, o trabalho de vocês. Ah, que Tá? legal. Super, Obrigada. super coerente, super legal. Bem, ele tem um custo, eu não sei qual que vai ser, não sei se vocês vão anunciar, isso vai estar no site de vocês, mas para quem está nos ouvindo agora,
comprem o material, porque o material ele realmente é interessante e é um material que você vai guardar. E se você precisar, você volta nele, que você vai tirar aquelas dúvidas que a gente sempre tem. Porque quando a gente faz planejamento, muitas vezes a gente faz aquele planejamento para 2 anos. A hora que você vai revisar, você já esqueceu de tudo. Então, você tem que puxar lá os alfarrápios, as anotações, né? Os nossos portfólios para poder lembrar, ajuda a memória, para poder retomar o nosso planejamento, para replanejar alguma coisa. Então, eu achei o material de vocês incrível e recomendo para quem estiver assistindo. Adquira esse material e, olha, esses dois aí são feras no assunto. Eu falo de carteirinha, tá? Paim, falar para você aí. O que mais que você tem para falar para a gente? Porque eu sei que tem muita história. Você é um homem dotado de história. Você rodou esse Brasil e, quiçá, o mundo falando sobre gestão de recursos hídricos. Conta alguma coisa, talvez que não completamente do livro, mas alguma coisa que você pincelou, que você vivenciou, que está ali. É, é, Léo, eu trabalho com planejamento de recursos hídricos há um bocado de tempo, tu sabe disso. É, então, de todos, né, de todos os instrumentos de gestão e da própria gestão, enfim, a gente sabe um pouco de tudo, né? Mas aonde eu me sinto muito, muito à vontade é na área de planejamento, né? Essa, conseguir mostrar para as pessoas que planejamento do uso da água, né? Planejar o uso futuro da água é a mesma coisa que planejar o meu próprio futuro, o teu próprio futuro, o nosso futuro é igual, o processo é o mesmo. Mas então, por que que umas pessoas sabem e outras não sabem? Não, todo mundo sabe fazer, né? Certamente todo mundo sabe. O processo pelo qual se faz planejamento da vida pessoal, planejamento da ida numa festa, sei lá o quê, ou planejamento de recursos hídricos, ou planejamento de um estado, de um país, o processo de planejamento é o mesmo. A forma, né, a maneira como eu vivencio esse processo, identificação da realidade, projeção, ações, tudo a mesma coisa. Só que a maneira como se vivencia é que muda, né? E aí é que é interessante que foi aonde nos mobilizou para começar esse processo de curso pelo planejamento, identificando ao longo da minha vida, da vida da Mônica, onde é que estavam os furos. Né? Por exemplo, por que que a maior parte dos planos, né, as fortunas que se gastou nesse país fazendo plano de recursos hídricos, boa parte deles, se não a maioria, né, estão nas Está na prateleiras. gaveta. Tá? Onde é que estava o Está na furo do gaveta. processo? Se eu consigo fazer isso com a minha vida privada, por que que e eu não tenho um livro da minha vida, não tenho, tá? E ela é planejada. Todo meu, né, o dia de amanhã vai ser planejado, o mês que vem vai ser planejado. Enquanto eu estiver vivo, a gente vai planejar. E não tem um livro. Então, essas preocupações é que nos colocaram, tem mais uma, que nos colocaram este tema como importante para começar. E aí vem uma vivência que eu tenho, que a Mônica também tem, né? O tal do planejamento participativo. Qual a diferença, né, entre, por exemplo, o setor elétrico, né, que a gente entrevistou assim, Aparecido aqui. O setor elétrico sempre foi, né, algo extremamente bem planejado. E deu com os burros na água, né? Deu com os burros na água. Então, como é que é esse processo mesmo de participativo? Quais são as vantagens, as desvantagens, né? Os nossos processos de recursos são participativos? São, mas os planos continuam nas prateleiras, então onde é que está o furo da participação? E aí nós acabamos por decidir. Bom, essa experiência é o que a gente gosta mesmo, né? Então vamos começar por ela. Então começamos por ela. Quem for lá fazer o curso, né, quem for ler o e-book, vai encontrar, né, um pouquinho da vida da Mônica, um pouquinho da minha vida, um pouquinho da nossa vida, Léo. Né? As coisas que nós vivemos junto aí pelo país, por enquanto, em planejamento. Depois a gente vai explorar outras coisas. Outros instrumentos. Mônica, você, ele falou que cada um gosta de uma coisa, todo mundo sabe fazer. Eu vou ser sincera, eu sei fazer, mas eu não gosto de planejamento.
É Eu gosto da mesmo? ação. Não, eu gosto da ação. Eu gosto de ir lá no front de trabalho, fazer um planejamento, aquele relatório final. Eu nunca fui muito fã, mas eu sempre tive uma equipe coesa que ajudava a fazer as coisas acontecerem, né? Então, aí parece a sensação, não, o que eu acabei de comprovar é você e Paim estão se completando, porque ele gosta de fazer isso, ele gosta de falar, ele tem esse dom da palavra, você está aprendendo, como você mesmo já disse, né? Mas de tudo isso, o que, que foi mais gostoso para você nessa construção? Além do amadurecimento que você já falou, de começar a gostar de falar também. Ah, então, nossa, eu acho que juntar, sabe, as ideias, relembrar experiências nossas, assim, a gente traz, por exemplo, no curso, no e-book, algumas experiências nossas, assim, que são inéditas e que são bastante diferentes dos padrões, né, como se realizam, por exemplo, o planejamento na maioria dos lugares no Brasil. Então, assim, era como se eu pudesse vivenciar aquilo de novo, sabe? Quando eu tive que fazer o exercício de escrever para montar o roteiro do curso e depois falar, né? Porque é um curso gravado, e depois de sintetizar para montar o texto do e-book. Isso foi bem gostoso de fazer. Isso, Léo, é como contar história, né? Na verdade, você escrever pensando em quem vai ler, ou falar num vídeo pensando em quem vai ouvir, né, quem vai assistir, isso é contar história. E eu acabei descobrindo que contar história, seja falando, seja escrevendo, é uma coisa gostosa, né? E além disso, você cria uma possibilidade de compartilhar aquilo que você aprendeu, aquilo que você sabe, e colocar para frente algo que pode contribuir, no nosso caso, com experiências e ações mais concretas, né, na melhoria aí da gestão de recursos hídricos. Então, acho que isso foi o mais gostoso, assim, né? É contar essa história, que é, como o pai falou, a história é da nossa vida, né? Porque trabalho, vida, para mim, é tudo uma coisa só. E aí você falou que você gosta do front, né? Da ação, da execução, né? Eu gosto do planejamento, mas também gosto da execução. E uma coisa que a gente traz é que a execução, ela é parte do planejamento, né? Não adianta eu planejar e ficar lá com um livro engavetado ou na prateleira. Eu tenho que pensar que o meu processo ele vai começar e não vai terminar, porque aquilo vai precisar ser colocado em prática, e na medida que for acontecendo, por exemplo, a execução das ações do plano de recursos hídricos, a gente vai precisar fazer ajustes, voltar no planejamento, e aí tem toda uma coisa de negociação, né, presente. Então, isso é muito gostoso também de fazer dentro do processo de planejamento. Legal. Você falou uma coisa aí interessante, que é, à medida que for acontecendo, vocês vão reorganizando, reestruturando. O curso de vocês, o e-book, vai ser vendido para curso online, correto? Sim. Sim. E se alguém quiser que vocês vão lá na região, lá em Manaus, lá no em Porto Alegre, não vou falar que seja tão por aí, mas vier, por exemplo, em Mato Grosso, vir fazer um curso presencial, vocês fariam isso também? Ou vai ficar só no online? A pandemia acabou, está todo mundo retomando, tem muita coisa que está sendo híbrida, né? Meio presencial, meio Sim. online. Então, como é que vocês veem essa questão? Porque a história de vocês nasceu mesmo na época de pandemia, né? Do Aí é livre para material. Léo, escolher. Quem vai responder aí? fala, Mônica. Não, ia Fala. dizer assim que do material digital, sim, né? A pandemia consolidou isso e eu acho que consolidou em muitas áreas, né? Um e-book, um curso gravado. Mas, olha, isso é importante, mas o contato, né, presencial, ele é muito rico também. E talvez seja muito mais rico do que o meio digital. Eu estou completamente aberta às possibilidades, né, de cursos presenciais aí pelo Brasil afora. Tem um monte de lugares aí que eu conheço, tenho vontade de voltar, tem um monte de lugares que eu não conheço. E quando a gente sai para esse tipo de experiência,
acaba trocando e aprendendo muito mais, né? Porque as pessoas com as suas vivências, elas têm conhecimentos assim que a gente não imagina que a gente vai poder trocar e aprender quando a gente sai do nosso lugar e vai ao encontro do outro para alguma atividade dessa forma. Então, eu acredito que o Paim também, acho que acredito que estamos os dois assim bastante abertos, né, para esse tipo de experiência também. Fecha lá, É, Léo, a tua pergunta fecha lá com a fala inicial, né? Na verdade, nós priorizamos, né, essa, esse contato digital com os nossos amigos, seja através deste programa ou do curso do e-book, mas, na verdade, não é absolutamente nada radical, muito antes pelo contrário. Se as pessoas se sentirem, como tu colocaste, interessadas, né, em que se apresente aquilo, né, presencialmente, que se estruture uma oficina, onde as pessoas podem olhar um no olho do outro, pode, né, pode ter mau humor e bom humor, que na internet não, é tudo meio plastificado, assim, É, com certeza. Eu brinco, inclusive, assim, é só mandar passagem, a estadia e nós já estamos lá. esquece a alimentação. é, Olha, o feedback realmente é importante. A gente faz palestra, faz entrevista, a gente está assistindo um monte de reunião online, mas nada como você no tete-a-tete, naquele intervalo do coffee break, de você conversar, trocar outra figurinha com a pessoa. Isso é muito rico também, amadurece bastante. Bem, eu estou super feliz de saber que profissionais no gabarito de vocês estão aí promovendo coisas para a gente, né? Aposentado aí do serviço público, mas se dedicando, assim como eu, né? A gente não deixa de fazer o que a gente gosta e a gente busca sim, outras formas de estar engajado no sistema. Gente, eu sim. parabenizo vocês demais por essa ideia. Eu gostei muito Obrigada, do Léo. trabalho de vocês, tá? Você, garota propaganda, pode, na hora que vocês lançarem mesmo, eu vou começar a divulgar para o pessoal dos meus comitês, para a Pode gente deixar. passar isso aí para frente. E eu quero deixar com vocês a oportunidade de considerações finais, o que vocês estão planejando para o lançamento, porque isso é uma entrevista, mas qual a ideia de planejamento, já que é planejamento, né? Qual é o planejamento de vocês para o lançamento desse livro? Vocês vão participar de eventos? Vai ser só site? Vocês vão fazer participação em exposição de encontros, webinar, sei lá, o que vocês estão pretendendo aí para a divulgação deste material? Então, tanto o e-book quanto o curso, né, eles vão estar disponíveis na plataforma da Hotmart, que é uma plataforma de cursos, né, online, bastante conhecida, muito boa também. O link consta aqui, né, na descrição do episódio. E a gente pretende, assim, na medida que as pessoas adquirirem, né, criar um canal de comunicação com essas pessoas, para que a gente possa continuar trocando ideias, até porque o curso e o e-book, eles têm uma série de dicas, que a gente chama de dicas de gestão no osso, tem atividades, tem perguntas, algumas provocativas, outras no intuito, assim, de refletirmos juntos sobre o assunto. Então, a gente quer, na medida que as pessoas adquirirem, né, criar esse canal de comunicação por e-mail ou por WhatsApp. Esse lançamento, assim, a nossa ideia é a partir do podcast, né? Esse é um episódio do nosso podcast, e aí o podcast ele pode ser acessado através do YouTube, do Spotify, e agora também pelo site da Rebob, né? Que os nossos episódios, eles também constam lá. E, na medida do possível, a gente não planejou ainda webinários, né, e outras formas, mas é uma ideia também, Léo, agradeço, assim, que a gente pode fazer visando a divulgação. E eu acho que acontece, assim, da forma como você falou, né? Você é uma pessoa que está dentro do sistema, né? Do Sistema Nacional, do Fórum Nacional, né? E você vai divulgar para os seus comitês. A gente faz muito esse trabalho também por meio de listas de transmissão.
né? Por meio do site da Rebob também. E é assim que também o material, a gente espera que o material chegue e possa contribuir com mais pessoas. A respeito disso, e para encerrar essa fala, Léo, tu usaste uma expressão interessante que cabe recuperar agora, que é, né, que o e-book e o próprio curso, né, eles são atemporais, né? Então não se tem não se tem uma pressa, né, de divulgar. Nós vamos divulgando como se faz com os podcasts e outras aí sim, né? Assim, aceitamos ideias de outros eventos que possam ir colocando o curso e o e-book na boca do povo, como se diz, né? Na verdade, isso é uma coisa importante. Os nossos canais, por enquanto, eles são ainda muito dentro do sistema, né? Nós queremos que isso derrame, né? Que as pessoas se sintam provocadas em ler, entender e discutir, não entender e perguntar, tanto faz, né? O objetivo mesmo é que o assunto role, né? Que o assunto seja discutido, que o assunto seja, que esses instrumentos, tudo isso aqui seja uma grande provocação. Léo, mais uma vez, muito obrigado por nos substituir, por nos entrevistar. Esse episódio é totalmente louco, nunca fizemos assim. Quem encerra eu. É isso que eu ia dizer. Deixa eu terminar a entrevista, que aí você termina o podcast. É isso que eu ia dizer. Encerra do jeito que tu achar melhor. É o vício do poder de estar na frente. Ô, Paulo, obrigada, Paim. Foi muito legal conversar com você. Mônica, foi legal demais conversar com vocês. Obrigada. Eu sei que eu mudei completamente o rumo das perguntas, mas a ideia minha foi tentar trazer vocês. Olha, eu agradeço imensamente por a riqueza que vocês estão colocando à nossa disposição, tá? Esse material é muito rico e nós precisamos disso aí, tá? Então, muito obrigada mesmo por esse material que vocês estão colocando para a gente, para disponibilizar para a gente poder adquirir, estudar, aprender e se colocando à disposição mesmo depois que a gente adquiriu o e-book, vocês continuarem a passando informações para a gente. Espero que não fique só nesse e-book, que saiam outros cursos aí de pagamento, cobrança, e outras coisas mais. Deus abençoe vocês dois, e agora eu deixo, Paim, pode encerrar. Beijão para vocês. Obrigada, Léo. Obrigada pelo carinho, pelas perguntas. Foram ótimas, assim. Eu acredito que vão instigar bastante as pessoas, né, que ouvirem, gerar curiosidade aí com esse material, que a gente fica muito satisfeito em compartilhar. Muito obrigada. Tá. Esse é o programa Gestão da Água no Brasil, Histórias e Histórias, ou Gestão da Água no Osso. Muito obrigado por nos acompanhar. Como já colocamos aqui, estamos no YouTube, estamos no Spotify, estamos também no site, na rede da Rebob. E continuem nos acompanhando, gostem da gente, metam o pau, não tem problema nenhum, participem. Léo, obrigado, um beijo, tchau, pessoal. Tchau, pessoal, até o próximo episódio.